Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Nath e é muito bom receber vocês aqui de novo no meu cantinho. Se você tá chegando aqui agora, já curte esse vídeo, compartilha, porque o assunto de hoje é um assunto muito importante, tá bom? Que como vocês já puderam ver no título, o assunto é aborto. Deixa eu adiantar um pouquinho pra vocês, gente, que como esse assunto é um assunto que tem muita coisa pra ser falada, eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? A primeira parte, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o aborto, um pouquinho da minha história, tá? E a segunda parte, eu vou falar um pouquinho como eu superei algumas coisas que o aborto trouxe na minha vida, como um pouquinho questão de depressão, questão de como eu superei um pouco isso e também algumas dicas para você que tá passando por isso agora, ou que conhece alguém que tá passando por isso, que já passou, tá? Algumas dicas do que você pode fazer para ajudar, o que você deve evitar, tá bom? Então vamos lá. A minha história com o aborto, gente, foi bem difícil, porque eu estava longe da minha família, né? Eu atualmente estou morando em São Paulo, a minha família é de Curitiba. E eu sempre fui muito apegada à minha família, então quando eu passei pelo aborto longe deles, foi bem difícil. Né? Tem a família do meu marido aqui, né, que também é minha família, mas eu digo assim, longe da mãe e do pai, né? E como eu sempre fui muito apegada com eles, sempre contei tudo pra eles, então passar por isso longe deles foi bem difícil. E como que foi a minha história com o aborto? Eu tenho um menininho de 2 aninhos, hoje ele tem 2 anos, né? Mas na época que eu descobri que eu estava grávida, ele tinha entre 10 e 11 meses, né? Isso foi em novembro de 2018, né? Que eu descobri que eu estava grávida. E eu fiquei muito feliz, né? Algumas pessoas até falaram, nossa, Nath, você é doida de ter outro bebezinho, você ainda tem um bebezinho de 1 ano. E eu falei, gente, mas eu sempre quis ter filhos perto, né? Eu e meu irmão somos assim, nós temos 1 ano e 3 meses de diferença de idade apenas, meu irmão é mais velho do que eu. E assim, a gente passou pela escola junto, crescemos juntos, brincávamos juntos, então pra mim foi algo muito bom. E eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu também queria ter meus filhos perto um do outro, né? E quando eu descobri, eu fiquei muito feliz. E a felicidade foi em dobro, porque a minha cunhada também estava grávida. Então ia ter 2 grávidas na família, então a gente estava muito feliz. E eu descobri isso em novembro. Quando foi em dezembro, gente, eu fui pra casa dos meus avós, na verdade meu avô, dos meus tios. E lá, eles moram em Joinville. E lá eu comecei a ter um corrimento rosado. E aí eu já fiquei preocupada, porque eu não tive isso na minha primeira gestação. E aí, como todo mundo faz, o que eu fiz? Eu fui no Google, né? Fui ver o que poderia ser isso. E aí o Google dava trocentas explicações do que poderia ser, e em uma delas era princípio de aborto. Mas eu nem liguei muito, porque tinha muita coisa que podia ser. Então eu falei, deve ser uma coisa mais simples, não deve ser início de aborto. Mas mesmo assim, eu comecei a me cuidar. Então, assim, eu não pegava peso, eu evitava ficar muito tempo em pé, então eu ficava bastante tempo deitada. Eu tentei tomar os máximos cuidados que dava. E aí a gente voltou para São Paulo, a gente teve uma programação de Natal na igreja, né? Meu marido estava cantando na cantata de Natal e eu fiquei com meu filho. E quase no finalzinho já da cantata, eu senti a minha calcinha assim ficar encharcada. E, gente, no meu coração eu já sabia que tinha alguma coisa errada, porque esse corrimento que eu tava tendo antes, tipo, vinha um dia, não acontecia nada nos 3 próximos dias, depois vinha mais um pouquinho, e aí começou a ficar um pouquinho mais marronzado, e aí eu falei, ué, né? E aí eu já comecei a ficar preocupada, mas como tava perto do Natal, eu falei, não vou no médico agora, né? Eu vou esperar passar o Natal e depois eu vou. E aí no dia da cantata, no dia 23 de dezembro, aconteceu isso e no meu coração eu já sabia, tem uma coisa muito errada. E eu falei, eu não vou nem no banheiro aqui da igreja, porque se for o que eu tô pensando, eu vou começar a chorar e vai ser difícil me controlar, e eu vou começar a ficar desesperada, então deixa eu ir pra casa, né? Vamos ir com calma.
Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi no banheiro, né, gente? Aí quando eu cheguei, que eu vi a calcinha lavada de sangue, tipo, tava um sangue assim, bem vermelho. E aí na hora eu chamei meu marido já chorando, eu falei, amor, a gente tá perdendo nosso bebê. E eu já comecei a chorar e ficar, né, desesperada. E a gente foi pro hospital, eu deixei meu filho na minha sogra, né, e a gente foi pro hospital. E, gente, se você trabalha em hospital nessa área, tá, que atende mulheres gestantes, enfim, essa área, né, gente, tem um pouquinho de empatia, tá bom? Eu vou falar pelo que eu passei, tá? Eu sei que talvez já é algo tão normal, né? Vocês verem mulheres perdendo bebês, talvez todo dia apareça uma ou mais de uma no hospital perdendo os bebês, mas a gente que tá do outro lado, a gente que tá passando na pele essa perda, a gente precisa de muito carinho, né, com as palavras, porque eu peguei um médico, gente, eu expliquei toda a minha situação, eu expliquei que eu tinha feito um ultrassom na última semana de novembro, tinha dado que eu tava com 6 semanas de gestação. E ele falou assim, e cadê? Você trouxe esse ultrassom? Eu falei, não, não trouxe, eu saí tão correndo de casa que eu esqueci. Ele falou assim, então não tem como te ajudar muito. Então o que eu fazer? Eu vou te encaminhar aqui pra fazer um ultrassom aqui no hospital e aí você vem e traz e a gente vê o que dá pra fazer. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, fiz o ultrassom, voltei. Ele falou assim, olha, ele perguntou, né, quando você fez o seu primeiro ultrassom, você ouviu o coraçãozinho do bebê? Eu falei, não, a médica falou que ele estava ainda muito pequenininho e aí que não dava pra ouvir. E ele olhou bem pra minha cara e falou assim, olha, se você não conseguiu ouvir com 6 semanas de gestação o coraçãozinho do seu bebê, então é sinal de que o seu bebê morreu. Você teve um aborto, tá? Então não tem mais um bebezinho aí. E ele falou mais ou menos nessas palavras, assim, sabe? Tipo, muito seco e grosso, tipo, nem teve um cuidado, né, de falar. E aí, quando eu voltei pra mostrar o ultrassom pra ele, graças a Deus, tinha outro médico com ele que foi... Olha, foi de Deus esse médico, porque ele foi todo atencioso em me explicar o que estava acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu voltei pra casa, peguei o meu primeiro ultrassom, voltei pra lá pra eles compararem o primeiro que eu tinha feito e o que eu tinha feito no hospital, pra confirmarem que eu já sabia, que era que eu tinha perdido o bebê. E aí o que aconteceu? Eu fiquei um dia em observação no hospital. Então eu entrei no hospital, era dia 23, 11 horas. Então eu fiquei até o dia 24, 11h30 mais ou menos, que eu fui pro centro cirúrgico para fazer a curetagem, porque eles têm, nesse período de observação, nesse um dia que eu fiquei em observação, eles estavam tentando induzir para que o meu corpo liberasse, né, o bebezinho sem eu ter que ir pra curetagem. Mas não deu certo, aí eu tive que ir pra curetagem mesmo. E aí no dia 26 de dezembro eu saí do hospital. E, gente, assim, eu tava bem no hospital, sabe? Tinha outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu tava passando e eu tava confortando as outras pessoas, eu e meu marido. Mas o difícil mesmo foi quando a gente voltou pra casa. Então, eu quis compartilhar um pouquinho da minha história. Eu cortei muita coisa do que aconteceu, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, se eu contasse em detalhes, né? Mas o que eu quero dizer, gente, né, é que se você tá passando por isso hoje, se você já passou por isso, né, saiba que assim você não tá sozinha. Saiba que Deus tá com você e saiba que tem muitas outras pessoas que também passam por isso, né? E que você não precisa passar por isso sozinha, né? E eu vou falar um pouquinho na parte 2 desse vídeo, um pouquinho das coisas que eu fiz que só pioraram minha situação de tristeza, né? Minha situação assim de depressão. E eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer, do que você deve evitar, né? Enquanto você tá nesse período de luto, tá bom? Mas o que eu quero dizer, gente, é que saibam que Deus tá com vocês, que vocês não estão sozinhas, tá? E mesmo que você fale, mas onde estava Deus quando eu perdi o meu bebê, né? Eu vou dizer, gente, ele estava do seu lado, né? Por mais que às vezes a gente não entenda, eu acredito que tudo que acontece tem um propósito, mesmo que a gente não entenda, né? Então o que eu quero deixar aqui
pra vocês é isso, tá bom? Vocês não estão sozinhas, tá? Não desanimem, não fiquem presas na dor, porque isso só piora a nossa situação, tá bom? E eu espero mesmo que um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência tenha talvez, né, ajudado você a saber que você não está sozinha, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, que é a parte 2, tá bom? Então a gente se vê lá, tá bom? Então um beijo pra vocês. Gente, se vocês conhecem alguém que tá passando por isso hoje, tá bom? Já curta aqui, compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Pra que a gente possa se ajudar, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, que no caso é amanhã, tá? Um beijo!